Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e tenho o prazer de dar continuidade ao estudo sobre heresiologia, o estudo das seitas e religiões falsas. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sobrepassa todo o entendimento, repouse em tua vida e em teu coração, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus por isto. Vamos lá? Hoje estaremos refletindo na aula de hoje sobre as doutrinas, a doutrina, melhor dito, dos credos. E de hoje em diante nós estaremos vendo algumas doutrinas em separado. A doutrina dos credos do cristianismo. As seitas falsas, além de mutilarem a Bíblia, rejeitam o cristianismo histórico e ortodoxo. Sua crença são oriundas das supostas revelações subjetivas e da mentalidade de seus fundadores ou líderes. Credo vem do latim e significa creio. Desde muito cedo na história do cristianismo, o credo tornou-se mais que um conjunto de crenças. É uma confissão de fé. Tem como objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar a doutrina contra as heresias. Quero lembrar ainda nessa introdução que não estarei mais citando referências bíblicas, exceto quando for indispensável. Mas você, no seu e-book de estudo, você tem todas as referências bíblicas da nossa argumentação. Vamos lá. Confissão de fé dos judeus. O primeiro credo da Bíblia está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é a confissão de fé dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Citado também por Jesus Cristo, o primeiro mandamento, e ainda hoje é recitado pelos judeus religiosos cerca de 3 vezes ao dia. O segundo credo que queremos trazer à lembrança é o chamado Credo dos Apóstolos. É o mais antigo de todos os credos da Igreja Cristã. Diz a tradição que ele foi formulado pelos apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, e que cada um deles apresentou um artigo de fé. A cópia mais antiga deste credo encontrada foi datada do ano 700 depois de Cristo. A cópia, os originais, até hoje não foi encontrado. Muitos creem que este documento constituía a confissão batismal para aquela época. Ou seja, a pessoa tinha que confessar esse credo naquela época. O conteúdo é bastante resumido aqui por nós, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilato, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subindo ao céu, e está assentado à mão direita de Deus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição dos corpos. Aí, mais tarde, cerca do quarto século, quinto século por aí, a Igreja Católica apresentou, ou melhor dito, acrescentou a Ave Maria a este credo. Mas no credo não consta a Ave Maria.
Credo de Niceno. O Credo de Niceno foi formulado no ano 325 e nele está contido princípios do Credo apostólico, acrescentando novos elementos que dão uma afeição própria. O Credo de Atanásio, ou o Credo Atanasiano, como é mais conhecido. Ele ocupa-se mais com a doutrina da Trindade. Todas as suas declarações podem ser confirmadas nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. O Credo de Atanásio foi formulado cerca do ano 381 depois de Cristo. Ele é muito extenso para ser citado na íntegra. Então nós vamos citar aqui alguns artigos, começando com o artigo 3º. A fé universal é esta: adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. O artigo número 4, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. Artigo 5, pois existe uma pessoa do Pai, outra pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Artigo 6º diz isso. A glória é igual e a majestade é coeterna. Artigo 7º diz, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O artigo 8º diz, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Artigo 9º, o Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. Artigo 10º, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Artigo 11. E, no entanto, não são três eternos, mas apenas um eterno. Artigo 12. Da mesma forma, não há três incriado, nem três imensurável, mas um só incriado e um imensurável. Artigo 13. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. 14. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. 15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um só. Diz o artigo 16. O 17 e 18 diz, assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um só Senhor. Artigo 19. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos, artigo 20, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou três senhores. Artigo 26, mas há três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. Artigo 27, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade. Confissão de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé, de doutrina, de conduta do verdadeiro cristão. Ela está acima de todos os credos e da tradição, mas há necessidade de ser formulada a confissão de fé de tal maneira que qualquer pessoa possa, em resumo, saber e entender o que crê. O credo das Assembleias de Deus no Brasil, que refletem o pensamento da maioria dos evangélicos, principalmente os pentecostais autênticos, constituem-se de 14 artigos que aparecem em cada edição do Mensageiro da Paz, editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, e transcreveremos
lá no... está transcrito lá no seu e-book, mas nós vamos lê-los agora. Artigo 1º. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida do cristão. A cada um desses artigos, existe aí no seu e-book a referência bíblica relativa à afirmação feita. Nós não vamos ler para economizar tempo, mas você confira aí se você necessitar. Artigo 2º. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Artigo 3º. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Na concepção e no nascimento virginal, cremos em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador. Artigo 4º. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstanciai com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Artigo 5º. Cremos na pecaminosidade do homem, que destituiu-se da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora do Senhor Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Artigo 6º. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo na palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Artigo 7º. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Artigo 8º. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis, reunidos de todas as eras, de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorá-lo. Artigo 9º. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Artigo 10º. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunha de Cristo na terra. Artigo 11º. No batismo, cremos no batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrando pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Artigo 12º. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade para o que for útil. Artigo 13º. Cremos na segunda vinda de Cristo em 2 fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja antes da grande tribulação. Na segunda fase, visível e corporal, com a sua Igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Quero lembrar
que todos estes artigos aí no seu e-book estão confirmados pela Bíblia através das referências aí citadas. Artigo 14º. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Artigo 15º. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis em todos os tempos. Por último, o 16º artigo. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos, macho ou fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo da criação geneticamente determinado. Portanto, a Bíblia é a única fonte para se discernir entre a ortodoxia bíblica e a heresia. A Bíblia é, portanto, a palavra de Deus inspirada, o único padrão que distingue o certo do errado. O movimento religioso que rejeita a Bíblia e tem aversão pelos credos formulados pela Igreja Cristã nos primeiros séculos é seita e, como tal, é inimigo do cristianismo verdadeiro, bíblico e histórico. Até a próxima aula com o assunto da doutrina da Trindade. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos e não esqueça de deixar o seu comentário e a marcar o joinha.